os portos, para que entremos neles. E ele lhe permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Queria que você ficasse diante de mim. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o teu nome. Olha para esse irmão que está perto de você e diga, pergunta a ele: está preparado para ouvir o que Deus vai falar? Ou fala para ele: aperta o cinto. Jesus está na casa, diga glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Eu sei que você é familiar com essa passagem bíblica e tenho certeza que alguns irmãos aqui já leram ou já ouviram alguma ministração acerca desse contexto do capítulo de número 5 de Marcos, do Evangelho Sinótico. Aqui, quando nós olhamos para o ministério de Jesus Cristo, quando a Bíblia cita Jesus, ele está vindo de uma travessia de um mar ou um lago chamado Lago da Galileia. Quando olhamos aqui a Bíblia Sagrada, a caminhada de Jesus vindo, atravessando esse lago juntamente com os seus discípulos, é sabido que vem de uma história ou de um relato em que Jesus entra num barco junto com os seus discípulos. E quem nunca ouviu falar da grande tempestade que Jesus enfrenta junto com os discípulos no meio dessa travessia, onde a Bíblia diz que Jesus, somente com uma palavra, após ser acordado pelos discípulos dentro da embarcação, a Bíblia diz que ele acalma a fúria do mar e do vento. E os discípulos ficam maravilhados. Alguém dentro do barco olha para a situação que Jesus ali opera sinais e diz: quem é este? Que até o vento e o mar obedecem. Você conhece essa história. Então diz a Bíblia que no dia seguinte, Jesus, ele, junto com os seus discípulos, vão chegar a outra margem do rio, ou do mar, ou do lago, porque as versões bíblicas assim dizem. E chegando do outro lado, Jesus, ele resolve agora ir na direção de uma pequena cidade chamada Gadara ou Gerasa, dependendo da história bíblica inserida nos livros. E agora, quando olhamos para essa história, olhamos para uma cidade pequena ao leste do Rio Jordão e ao sul do Mar da Galileia. E agora quem está chegando, quem está pisando, quem está entrando nessa cidade não é qualquer pessoa. É Jesus que acalma o mar, é Jesus que para o vento, é Jesus que dá ordem, aleluia, e tem que obedecer. A Bíblia diz agora que logo chegando Jesus em Gadara, vai vir com ele de encontro a Jesus. Jesus pisa e chega, mas não é Jesus que vai ao encontro, mas a Bíblia diz que vai ao encontro de Jesus um homem endemoniado, que a Bíblia somente cita como o gadareno. Por quê? Porque ele residia, ou era natural, dessa pequena cidade chamada Gadara, ou Gerasa. Em algumas versões
ou em alguns livros. A Bíblia agora vai mostrar que o encontro de Jesus e a este homem, vamos observar que a Bíblia vai citar um estado desse homem deplorável. Como é que se encontra esse homem que vai se encontrar com Jesus à margem do rio? Quando olhamos, percebemos que encontramos um homem sujo, um homem imundo, que a Bíblia relata que vivia dentro de cemitérios. E este homem, diz a Bíblia, segundo o que a Bíblia nos conta, que a Bíblia não relata sobre a tua família, sobre a tua descendência, o que a gente entende é que esse homem chegou ao ponto de ser abandonado pela sua família. Esse homem se encontra sujo, esse homem se encontra agora espiritualmente decaído, possesso de demônios e abandonado. A Bíblia diz que ele é um andarilho. E a Bíblia agora vai mostrar que este homem, em completa decadência moral, física, espiritual e psicológica, esse homem chegou literalmente ao fundo de um poço, de um abismo. Esse homem se encontra na pior situação de um ser humano. Esse homem, eu quero crer que talvez perdeu até mesmo a sua memória. É um homem que anda. A Bíblia diz que esse homem está tão possesso que ele vive dentro de cemitérios, come defuntos, e ele se fere a si mesmo com pedras, se machucando, gritando. E o único desse homem dentro do cemitério traz terror àquela cidade. A Bíblia diz que o medo daquela cidade, os moradores de Gadara, é tão grande acerca da vida deste homem, que as Bíblias chamam de endemoniado. Mais nada. Qual é o nome desse homem que mora no cemitério? Endemoniado. Qual é o nome, o sobrenome dele? Endemoniado. Eu só conheço esse homem por endemoniado. E quando eu olho agora para a história desse homem, vejo um homem que está precisando de ajuda, precisando de libertação. Por quê? Porque ele está escravo. Agora ele está preso. Esse homem está cativo nas mãos de Satanás. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que Satanás não tem outra função senão roubar, matar e destruir. Essa é a função do diabo. Ele já não tem mais nada o que fazer senão roubar, matar e destruir. E a Bíblia diz agora que as forças malignas que atormentam este homem faz com que as pessoas daquela cidade tenham esse ao ponto que vão tentar prender este homem com correntes. A Bíblia diz que ele era acorrentado, mas nem correntes fortes seguravam esse homem. Tamanho eram as forças malignas que possuíam aquele corpo. A Bíblia diz que acorrentavam, prendiam esse homem em correntes, mas esse homem arrebentava cadeias e nada segurava esse homem. E esse homem andava de dia e de noite dentro de um sepulcro, dentro do cemitério. Só que chegou uma hora em que Jesus decide, aleluia, chegar do outro lado da margem do rio da Galileia. E aonde a cidade de Gadara, rejeitada e não queria ir, aonde ninguém desejava entrar, que era a dificuldade desse homem, Jesus decide agora enfrentar a tempestade e chegar agora ali por causa da vida daquele homem que a Bíblia não cita o teu nome. Mas Jesus chega ali para libertar, para transformar, para restaurar, para restituir, para regenerar, para trazer vida àquele que está morto. E Jesus entendeu, vai dar nome àquela. Mas existe um processo. Jesus chega ali. E a Bíblia diz agora que aquele homem possesso vai de encontro a Jesus. E a Bíblia diz, se você observar o livro de Marcos, que o primeiro encontro com Jesus
Ninguém segura esse homem. Aleluia. Só que Jesus não abriu mão dele. Existe um projeto agora desse homem. Só que me chama a atenção, e não é isso que eu quero ministrar. Nessa noite, eu não quero pregar somente sobre o Gadareno e Jesus, mas eu quero falar sobre os porcos. A revelação que Deus me deu é o segredo que há aqui inserido nesses porcos que se encontravam dentro dessa cidade. Aqui Jesus começou a palestrar no meu coração, porque eu já vi muito pregador bom, já vi muitas mensagens, eu mesmo já li várias vezes a Bíblia Sagrada, e eu sempre observei aqui o momento que Jesus liberta. Eu observei aqui o momento que esse homem vai de encontro e possesso também recebe a libertação. Eu já vi muitas pessoas pregarem sobre o Gadareno, eu já vi muitas pessoas pregarem sobre Jesus nesse momento que ele Gadara, mas eu nunca vi a atenção voltada para os porcos. Eu queria que você repetisse: os porcos de Gadara. Mais uma vez, os porcos de Gadara. A Bíblia diz que quando Jesus se encontra com esse homem, ele agora primeiro adora, depois esse homem está tomado. E agora quem fala com Jesus são demônios, espíritos imundos. A Bíblia diz que Jesus vai a única parte da Bíblia Sagrada que Jesus tem um diálogo com o demônio. E algumas pessoas pegam isso para entrevista dentro de igreja. Não é a minha praia. Eu acho que nós não temos que trocar ideia com o diabo, até porque o diabo é o pai da mentira. Ele vai falar, você vai perguntar uma coisa e ele vai te responder outra. Então eu não vejo nenhuma proveito de alguém manifesta, até porque uma pessoa possessa sofre. Uma pessoa possessa de demônio, ela estaria apanhando o diabo em sua alma, sendo estraçalhada por dentro. Uma guerra interna. Então eu não acho graça alguém usar da autoridade que não é nossa, do nome de Jesus, porque eu não expulso no nome do apóstolo Frank, eu expulso no nome de Jesus Cristo, mas eu não vejo ali por que ficar fazendo com que aquela pessoa sofra, em vez de automaticamente dar a ordem àqueles demônios imundos no nome de Jesus e saírem daquela casa. Agora eu vejo Jesus perguntando, e ele vai dizer: quem é que está aí? A Bíblia diz que agora a resposta que vem daquela casa, daquele homem, é legião, porque nós somos muitos. Ali existe uma legião. Segundo a tradição judaica, legião significa 6.000 homens, significava uma legendária, uma legião de soldados. Então parte de um cabeça, e de um cabeça dando ordem para tamanhos ali, hierarquias ali espirituais. Assim se encontra também no mundo espiritual. Às vezes nós brincamos de secretos, brincamos de coisas de libertação, mas irmãos, o mundo espiritual é sério. As coisas de Deus são sérias e o diabo também não brinca de ser diabo. No mundo espiritual existe organização, e às vezes nós pecamos na casa de Deus porque não somos organizados, e a nossa vida também não. Mas o diabo se organiza todo dia para tentar destruir a tua família, para tentar destruir a tua paz, para tentar destruir a tua vida financeira. Ele se organiza e dá ordens a demônios de cargos, hierarquias e tamanhos, só para poder destruir uma área da tua vida, irmão. Escute isso. Isso aqui é um meio espiritual. Isso aqui só entende se tiver visão espiritual. Existem demônios que atuam em cada área específica. Se é para fumar um cigarro, tem ali um demônio só para fumar um cigarro. Se é para beber cerveja, tem demônio só para beber cerveja. Se é para fumar maconha, por que uma pessoa vicia na maconha, mas não vicia na cocaína? Por que eu era viciado na cocaína, mas não gostava de maconha? Porque existe demônio para cada um. Existem áreas que o diabo escraviza. Tem pessoas que vão chegando, a Bíblia diz que o abismo puxa o. Tem pessoas que, porque o diabo ele implanta uma realidade dentro da sociedade ou dentro do nosso dia a dia, eu digo humano, criação de Deus, que tudo vale, tudo não tem a ver. E dentro da igreja estão tentando colocar esse negócio aí, nada a ver. E nada a ver, o inferno está abarrotado, está cheio. Esse negócio de nada a ver, irmão, é a maior mentira do diabo.
e desencadeia você. Como é que pode eu, irmão, que saiu do tráfico, que saiu da cocaína, depois que me converter, acabou? O que tem a ver? Tem um crente ainda que guarda o vinho da geladeira e diz: o médico mandou tomar, que é bom pro sangue, vai comer beterraba, que é bom pro sangue também, irmão. Vinho tem álcool, tem cachaça, isso é de Deus. Quem é que não vai voltar para adorar? Você vai dar ouvido aqui a voz do médico? A voz de Deus, irmão. Poxa, não tem nada. Então você vai para a igreja e não tem nada a ver com aqui, não. Aqui tem a ver. Eu parei de cheirar, eu parei de beber, porque você não pode. Parei de fumar, porque você não consegue. Sabe por quê? Porque você prefere os corpos de Gadara do que Jesus. Pergunta do seu irmão: e aí, quem é que você escolhe, os corpos ou Jesus? Quem pode dar glória a Deus, irmão? Segura desse crente que Deus me ajuda a falar. Eu estou com um negócio muito forte aqui, eu falei que está aqui, meu. Deus me ajuda. Segura essa coisa na mão dele, em nome de Jesus, sacode, sacode. E diga: nessa noite, Jesus vai tirar os porcos da tua casa. Sacode a mão dele, em nome de Jesus. Diga: nessa noite, Jesus quer limpar aquele chiqueiro. Jesus quer limpar a tua casa. Abre a boca para adorar. O rapazão, a pachuga. Porque tem gente dando de mau exemplo em cima do altar. Sabe? Que tem gente retrocedendo com saudade dos corpos de Gadara. Eu fui pregar em São Paulo, me convidaram para pregar na Bragança Paulista, uma das maiores igrejas de Bragança. Área nobre, só tem rico. Igreja só tinha barro, só periquito. Periquito, sabe? Todo mundo parecia que estava indo para um casamento da alta sociedade. Tá? E eu fui fazer 3 dias de campanha naquele lugar. O apóstolo me convidou, meu irmão. Se ele soubesse que eu ia falar naquele lugar, ele nunca tinha me convidado, irmão. Porque eu falei: Jesus, me dá uma palavra boa para esse povo. E pensa que só vinha aquele negócio bem amargo, irmão. E eu pedi a Jesus: me dá mel, Jesus, em nome do Senhor. Eu vou sair daqui inchado de Bragança Paulista. E Deus vai pregando o que eu estou te dando. E eu fui pregando, eu falava Jesus. E o homem se contorcia em cima do altar. E o homem ficava à vontade dele, era voar na minha mão tomar. Só que ele sabia que ainda tinha mais 2 dias para pregar. Eu falava: Jesus, no primeiro dia você me dá isso para falar na igreja. E Jesus falando: é isso que você vai pregar. E o quê? Vai falando: quem toma cachaça vai pro inferno. Quem bebe cerveja vai queimar no mate. Vai falando do céu. Só que eu não estou sabendo o que eu estou pregando. Eu falei: Jesus, ó, ninguém não olha, ninguém ri, todo mundo de cara amarrado, todo mundo me olhando de cara feia. Eu botei meus DVD para vender na porta assim. Eu falei: gente, eu não vou nem falar do DVD, irmão. Depois que acabou a pregação, porque eu vou sair fora correndo, eu chego no lixo. Eu DVD, olha só, gente, tem um DVD ali. 3 dias, eu vendi um, irmão. 3 dias de mensagem, ninguém comprou meu DVD, nem foi olhar a cara do DVD, irmão. E detalhe, acabava tudo, eu ia dar para o Senhor, juntou assim, paz. E saí, eu falei: Jesus. E eu pregando 3 dias, eu comecei a perceber uma mudança no líder da igreja. Ele me recebeu aqui diferente, eu recebi aqui no Jardim de Verde. Nos 2 dias que eu preguei, ele nem papo comigo teve. Me botou no carro, mudo dentro do carro, eu quero dentro do carro com medo dele, e ele foi embora até a casa, ele deixou para dormir, nem boa noite, até amanhã. Eu passo, Senhor. Deixou lá dormir, 1º dia. 2º dia eu falei: Jesus, me ajuda. Abre a Bíblia, me dá uma mensagem, Jesus, por favor. E Jesus toma. Eu falei: não, Jesus, não, Jesus. Tem que ter 17 vezes, não. Não, Jesus. Você vai pregar isso? Eu tomo. E meu Deus, 2º dia. No 3º dia, irmão. E estou eu pregando, o 3º dia acabou. O último dia foi uma mensagem mais ou menos. E Jesus, e a igreja começou a melhorar. E Deus trabalhou, porque você sabe que a palavra liberta. Olha o que eu digo, a palavra liberta. Você sabe por que
Falei, eu sou local mesmo. Pô, falta uva, Coca-Cola, falta laranja, grapete, mineirinho. Não vai ver, tem qual é o refrigerante? Soda, água mineral, H2O. Irmão? Tinha várias opções. Então, já fez assim com o garçom. Sabe? O garçom já sabia. Sinal que ele já sabia do meu nome. O garçom comecei, né? Eu estou ali esperando. Falei, pô, quero saber, estou rando mesmo. Aí vem uma pizza maneira, daqui a pouco vem o garçom, irmão. Porque sabe que em região de Chique eles enrolam todo branco, assim, aquele, só aquele guardado na Bíblia. E vem com aquele, irmão. Pensa naquele vinho da época de Jesus Cristo, irmão. E veio ele de lá, irmão, assim, ó, segurou, parecia um neném no colo do garçom. Eu, quando eu bati o olho, eu falei, é isso mesmo? E veio aquele vinho e foi e botou. É aquilo que o senhor gosta, da época da safra de não sei quando. Senhor, tudo regalado, ele olhou. Eu olhei com o vinho ali para a cara do pastor e ele falou. E eu falei, Jesus, agora ficou. Ele falou, e aí, meu pastor, o que é isso aí? Vinho da safra. Aí chegou assim no gargalo. E sangue do cordeiro. Falei, agora? E aí? Copinho, eu falei, pô, meu pastor, o senhor perdoa? Eu não bebo, não. Vinho? Eu falei, eu não bebo nada. Eu, por que você não bebe? Eu falei, pô, não bebo, eu já bebi muito, não bebo mais. Eu não bebo mais. Mas vinho, meu filho, vinho, Jesus transformou a água. Sabe, todo cachaceiro tem uma desculpa, né? Todo crente que quer pecar, ele tem tudo ilícito, mas nem tudo me convence. Porque ele quer pecar, ele está gostando do pecado, ele quer ficar no pecado. Aí ele usa a Bíblia, né? Aí ele falou, ó, esse é o melhor vinho. Eu falei, rapaz, eu não vou beber. Aí ele olhou para a minha cara e falou assim, com aquele sorriso. Aquele sorriso, sabe? Do capeta. Eu fiquei olhando para a cara dele e falou, você não é sarado ainda. Eu falei, eu não sou sarado. Eu falei, eu não sou sarado, o senhor que bebe, eu não sou sarado. Aí ele, você não bebe, porque você não tem confiança em você. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou tomar 2 dedos desse vinho, o senhor vai ter que ir na boca de fumo. Tem boca de fumo aqui? Ele, por quê? Eu falei, vai lá comprar um pó para mim, eu vou dar um teco e vou beber esse pó de vinho. Ué, você não está sarado? Não está sarado, meu filho. Qual é a diferença de cheirar uma cocaína e beber um vinho? Qual é a diferença de fumar maconha e tomar cachaça? A Bíblia, pecado não tem distinção de pecado. Pecado é pecado. Pecado não é pecadinho, é pecadão. Ei, e tem alguns que se agarram nessa aí, deixa eu falar, porque tem crente aqui que eu falo comigo, toma um negocinho, Bíblia. Eu estou falando. Eu sei que eu estou falando aqui, eu vou voltar lá. Mas deixa eu terminar esse negócio aqui, irmão. Mas eu não vou isso aqui. Ei, olha para mim, o vinho que Jesus transformou nas bodas da Galileia naquele casamento, tá? Não era vinho que você toma galinhoto, não, tá? Aquele vinho que a Bíblia diz que é suco de uva. E tem uma passagem bíblica que Jesus alerta os seus discípulos para que o odre do vinho não ficasse vazio. Por quê? Porque o vinho só vira alcoólico quando ele é fermentado. Há um processo do vinho virar alcoólico. Primeiro ele é suco de uva, mas quando ele é sacudido e é fermentado, ele começa a ganhar um teor alcoólico. Jesus disse, não é bom que você caminhe com o odre vazio como pela metade. Ele estava dizendo por quê? Porque você andava com o suco de uva no odre e caminhava com ele pela metade, na caminhada, o calor e a sacudida, depois quando o cara ia tomar o suco de uva, ficava doidão. Jesus falou, o vinho tem que ser novo. Por que Jesus diz, não aceita logo um vinho velho e um odre novo? Por quê? Porque Jesus estava dizendo, não é para você beber. Se você transformou nova criatura, as coisas velhas se passaram, este tudo se fez novo. Ei, não tem esse negócio de bem crente, de bem glória, de bem aleluia. Nem assim com Jesus, amanhã eu ando um pouco. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou na macumba. Ei, tá na hora de você mudar. Levanta a mão para orar. Depois da glória. Depois da glória. Tá tudo bom, esse crente que é com ele, Jesus está falando. Cara,
a ideia é essa, está pensando que você vai dar certo, a tua vida financeira vai progredir? Joga fora aqueles porcos que você está guardando na tua casa. Eu não bebo mais. Para que você guarda então? Se não serve para você, não serve para ninguém. Está guardando por quê? Não, porque isso aqui vale um dinheiro. Se fosse assim, eu guardava um quilo de cocaína que estava na minha casa. Joguei pelo vaso abaixo. Você sabe que quando vale um quilo de cocaína? Eu não estou falando desse pão royal que vende, não. Eu estou falando de casca de peixe. E vem lá de Fernando do Iguaçu. Vinha dentro de um container de descarregar dinheiro do Banco do Brasil. Estou falando de carga. Sabe o que eu fiz? Aceitei Jesus e falei, chega de porco na minha vida. Foi até meu apartamento, peguei um quilo de cocaína chorando, irmão. Falei, Jesus, me dá força. Eu estou jogando, se amanhã eu quiser cheirar, eu perdi tudo. Enfiando dentro do vaso, nunca mais vou cheirar. E dava descarga e pedrava. Eu tive que ficar a mão assim, Jesus me humilhando, eu enfiando a mão onde eu defecava, onde eu mijava, enfiando a cocaína e falando, isso aqui nunca mais entra no meu nariz. Isso aqui vai embora. Isso aqui sai da minha vida. Sabe por que a tua vida não anda? Quer ouvir? Porque você é covarde. Porque você só quer usufruir de Deus. Vem para a igreja para pedir vitória, pensa. Mas você não renuncia os corpos que você cria. Jesus, o caminho mesmo. Segura a mão desse crente aí. Fala para ele, nem se for para fazer churrasco, o fogo descer, o porco vai queimar aqui nessa noite. Quem pode levantar a mão da glória a Deus? Quem pode adorar? Levanta a mão por 2 segundos. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Levanta a mão para adorar. Quem pode adorar? Essa noite vai rocha. Essa noite vai rocha. Isso aqui eu não tenho espiritual, isso aqui é brincadeira. Tu vem aqui para ouvir palavra. Tu vem aqui para ouvir verdade. Abre a boca para adorar. Enquanto você não tirar utensílios que significam porcos de gadara na tua casa, o diabo vai ter acesso livre para entrar lá. Por quê? Porque tem demônios, escute isso. Tem demônios que só trabalham em área geográfica. A Bíblia diz, a Bíblia não cita Exu, sei quem, Papepé, isso aí é folclore, isso aí é afro. Aqui no Brasil, o demônio vem por causa da tradição africana, aí no candomblé é o nome, na Umbanda é um, na Quimbanda é outro, é tudo demônio. Na católica é uma coisa, é tudo igual. Imagem do Ogum é do São Jorge, imagem do sei quem, não sei quem, mesma coisa. Se você for no lugar, você encontra no mesmo lugar. O mesmo santo, a mesma imagem, o mesmo católico que compra lá uma comida de povo, o católico também compra. Demônio é demônio. A Bíblia diz que é principados e potestades do ar. Repita, principados e potestades do ar. Potestades do ar são demônios que marcam geograficamente falando regiões, bairros, áreas. Quando eu olho para esses demônios, e esses demônios potestades dão ordem para principados, são demônios menores, são demônios que atuam dentro de um ser humano, porque potestade não consegue entrar dentro de uma pessoa, não tem condições de entrar numa pessoa. Mas os principados são demônios menores, eles entram e eles fazem arruaça na vida de uma pessoa. Só que aqui, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, esse endemoniado chegando até Jesus, se rendendo aos pés de Jesus e pedindo e clamando ao Filho de Deus, a Jesus que não tirasse, escute isso, o demônio não pede para que eles não saiam do cara, não. Se você gostar de olhar a Bíblia, de ler a Bíblia, você lê aí Marcos 5. Os demônios chamam Jesus, você faz isso aqui para me atormentar. Não tira a gente dele, não, mas a gente está bem bom. Ele diz assim: não nos lance fora desse lugar, dessa região. Se possível, vamos lance daqueles corpos. Por quê? Porque aqueles demônios não queriam sair daquela região geográfica. Aqueles demônios tinham ordem de cima para atuar naquele lugar. Porque qual era a ideia deles? Entrando nos corpos, depois futuramente processava mais uma pessoa. Demônio precisa achar casa vazia, porque ele anda em lugares áridos e ele vaga. A Bíblia diz que o diabo está o quê? Ao derredor.
Pode botar 1 quilo de cocaína no meu nariz, que hoje me dá ânsia de vômito. Antigamente eu amava. Quantas vezes eu vou evangelizar e vou em morro, em favela, e a gente ganha um traficante, aqui eu não quero mais isso. Opa, caramba, aquele cheiro que flutua no meu nariz, fico me prendendo para não vomitar. E eu toda vez que me dá essa cerimônia, eu me mente, eu falo, Senhor, obrigado. Porque outrora, aquele cheiro me atraía. Só que no mundo espiritual eu fechei essa porta. Sabe? Aquele demônio que me usava e que entrava na minha casa todo dia, ele pensava pensando que o diabo descansa. Ei, na hora do verão, no calor, ele vai bater na tua porta. O demônio da escola. Quando você passar menos esperar, o dia que você se aborrecer em casa, você vai lá, galera, vou pra rua, eu vou refrescar minha mente. Aí você passa na esquina e encontra, qual é, neguinho? E aí, pô, saudade de você. Fedendo maconha. Aí você já está tripulado, você não selou a portinha ainda, o demônio fica só na tua porta, o demônio da maconha. Deixa eu entrar. Jesus está falando aqui nesse lugar. Você vem aqui porque você precisa de libertação, sim ou não? Então olha para esse irmão e diga assim, fecha a porta para os corpos não entrar mais. Ei, quem é que você serve, irmão? A Bíblia diz que eles falam assim, nos mande daqueles corpos, só que aqui existe um segredo. É aqui que eu quero pregar. Eu começo a pregar aqui. Por quê? Por que aqueles demônios não quiseram entrar em outras pessoas naquele lugar, mas quiseram entrar nos corpos? Clamaram para entrar nos corpos da cidade de Gadara. Porque na cidade de Gadara, ali existia todo o poder socioeconômico. Era um lugar mercantil do lado do rio, do mar da Galileia. E ali existia uma cultura e uma criação, uma exportação de porcos. O povo de Gadara recebia dinheiro, sobrevivia da criação de porcos. Para que eles vendiam os porcos? Eles vendiam os porcos para as civilizações pagãs. Esses porcos eram para sacrifícios de demônios, de deuses pagãos. Escute isso. E a Bíblia diz agora que Jesus chegando, ele vai dar uma ordem agora aos demônios que estavam naquele homem, atormentando há anos a vida daquele homem, e os demônios vão sair e entrar numa manada deles, porcos. E a Bíblia diz que 2.000 porcos aproximadamente ficam atribulados. E agora, possessos de demônio, eles se jogam de uma ribanceira abaixo dentro do mar, de um precipício. E a Bíblia diz que os 2.000 porcos morrem. Escute isso. E agora a história vai dizer que todos que estavam naquele momento, que viram aquilo acontecer, e Jesus somente com uma ordem, fazer com que demônios, uma legião de demônios na vida daquele homem saísse e entrasse nos corpos, se precipitasse. A Bíblia diz agora que aqueles que estão aqui vão ficar espantados. Todos ficaram espantados. A Bíblia diz que não estavam maravilhados, espantados. E espantados porque olharam para o homem que outrora arrebentava com reis, o homem que outrora se feria com pedras e não tinha memória, um homem que era imundo, sujo. Diz a Bíblia que automaticamente, quando Jesus deu a ordem, aquele homem mudou. A Bíblia diz que olharam para aquele homem e aquele homem agora estava são. Aquele homem estava diferente. Eu quero ter que
cidade escolheu os porcos e rejeitou Jesus. Diz a Bíblia que eles expulsaram Jesus da cidade de Gadara. Aqueles moradores disseram que Jesus oferecia um perigo. Isso me faz lembrar Paulo e Silas chegando, expulsando aqueles 13 sem demônios, legiões, aqueles 13 demônios na vida daquela mulher que adivinhava. E porque ele libertou a vida, pagaram o preço. Por quê? Porque os poderosos da época acharam ruim porque perderam o lucro. Eu vou falar uma coisa séria aqui nessa noite, porque Deus gritou lá no meu coração. Eu estava na minha casa, Deus falando, eu falei, Jesus, eu vou pregar isso. E Deus falou, você vai pregar. Eu falei, Jesus, tem gente que nunca mais vai voltar na igreja. Deus falou, fala! Aleluia! Sabe o que significa os porcos de Gadara? Pessoas que estão na igreja, mas não abrem mão de dinheiro sujo. Meu Deus. Pessoas que estão na igreja, mas rejeitam Jesus e preferem os porcos da vida. Olha para esse irmão que está você, Jesus, é isso mesmo. Segura a mão desse crente e fala com ele. Essa noite é noite de decisão. Fala para ele, olha, Jesus quer mudar a tua história. Fala para alguém isso. Jesus não te fez para criar porco. Fala para ele. Jesus não te fez para ser sujo. Jesus te fez para ser limpo. Jesus te fez para prosperar. Jesus te fez para alvejar o céu. Tem salvação eterna. Simboliza os porcos de Gadara na tua vida. Meu Deus, Jesus. Tem crente que não está na igreja, ele serve a Deus dentro do culto. Mas lá fora, na escondida, ele faz uma fezinha no jogo do bicho. Não tem pouco jogo do bicho, não, tem? 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 Eu nunca joguei jogo de bicho. Tem, então, tem gente que está na igreja, irmão. Ó, mas lá fora ainda pega propina, faz caçador de emprego. Jesus está vendo. Tem crente, irmão. Tem um amigo meu que se converteu, falou assim: ele era dono de uma depósito de bebida. Ele vendia cerveja e conhaque, bebida, cachaça. E um dia ele pediu uma opinião. Ele falou: rapaz, tem alguma coisa me incomodando, mas meu irmão não ganha pão. Eu falei: o quê? Pô, cara, sei que eu não estou fazendo bem, os caras ficam bêbados, eles não esperam abrir para poder beber, calaram. Aí eu abro, eu tenho que vender aquele negócio para ele, sabe? E ele fica incomodado. Eu falei: ué, se algo está te incomodando, esse sinal você sabe que você está errado. Agora, só que se você, a decisão é tua. Jesus não vai quebrar as garrafas para você, não. Jesus não vai fechar a porta que você quer que fique aberta, não. Aí eu te pergunto nessa noite, qual é a porta que você abre para Jesus e fecha para ele? Jesus não é aquele que abre porta e ninguém fecha? Se você serve a Deus e não confia em Deus e continua se misturando com pouco, é sinal que você não serve a ele. Salmo 1, não assentei na roda dos escarnecedores. Quando eu aceitei Jesus, você acredita que o diabo levava a proposta? Depois que eu virei pastor e eu queria abrir uma igreja, um amigo meu que é fechadão comigo falou: pô, mano, sempre orando por ele na boca. E pai, sabendo que vai abrir a igreja, o que você precisa lá? E tem pastor que ainda aceita lavagem de porco. Como tem pastor que vai evangelizar traficante e diz que eu aceito porque Deus transforma a maldição em bênção, pegando dinheiro do tráfico, metendo a mão naquilo que é porco, que é lavagem. Será que Deus, ele não tem poder para poder restituir aquilo que você pode perder? Fala para o Senhor: enquanto você não abrir mão dos porcos da tua vida, você vai continuar comendo migalha. Tem crente que está na igreja, mas está adorando a dois deuses. Por isso que eu mandou que crente maçom. Porque tem dois altares
Lá de noite tinha outro altar. Na igreja, fala em língua estranha. Lá fora, o papo é nós. É outro tipo de dialeto. Fala para o seu irmão nessa noite. É hora de você tirar os corpos da sua vida. De se aproximar de Jesus, irmão? O que está te fazendo se distanciar de Jesus? Ei, Gadara disse não para Jesus e disse: Jesus, sai daqui, por favor. Porque a gente prefere os corpos. Eles preferiram os corpos, por quê? Porque o corpo dava dinheiro. Tem gente da igreja se corrompendo por causa de lixo. Está trocando Jesus por causa de lavagem, de porco. Sabe por que a tua vida vive nessa miséria? Sabe por que você ainda não foi batizado de verdade no fogo? Ei, falar em língua estranha até o diabo fala. Uma vez eu evangelizando no Catarina, de madrugada, 2 horas da manhã, colando o papel da vigília que eu fazia lá no Catarina, e acabou o meu cara com um guia de macumba no pescoço, falou: o que você está fazendo aí? Eu falei: vou fazer a obra de Deus. Por que, meu filho? De oração? Eu quero restaurar o seu macumbeiro. Guardei o meu pescoço e falei: e aí? Ele: aí eu te odeio. Eu falei: eu te amo. Meio da rua, ficou lá batendo o corpo. Mas eu sou macumbeiro. Eu falei: Jesus te ama, eu também te amo, do meu jeito. Ele chora com você, meu filho. Ele manifestou. Quando ele manifestou no meio da rua, em cima da calçada, eu larguei uma rajada de língua estranha. Larguei. Quando eu larguei a língua estranha, você sabe o que o cara fez? Endemoniado? Falou a língua estranha igualzinha a minha. A mesma língua estranha que eu falei, ele falou também. Eu me arrepiei quando eu falei: Satanás. E Deus falou assim: está vendo aí? Ó? Na igreja também tem crente que faz isso. Está cheio de demônio falando língua estranha. Por quê? Porque vive comendo lavagem e se misturando com porco. Mas nessa noite Jesus vai te libertar. Levanta a mão que eu quero profetizar. Por quê? Porque nessa noite nem que Jesus jogue os porcos no abismo do pecado para te dar logo. Jesus vai fazer. Levanta a mão para adorar. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Segura a mão desse crente e diga: Jesus está fazendo de novo na tua vida. Diga para ele. Jesus quer tirar de você o que te impede de chegar perto de Deus. Ei, tem que renunciar algumas coisas, não tem jeito. Gadara tinha um segredo. O quê? Eles adoravam mais os porcos. Sabe que é um tipo de pessoa aí, irmão? Ei, sou lá da quadrilha para fazer apologia para você virar inimigo de quem está lá fora, não, irmão. Eu tenho vários amigos do tráfico. Só que nem por isso eu sou obrigado a andar com eles. Isso é desculpa de crente desviado. Tá? Mas tem nada a ver, meus amigos. Se já é caô. Sabe? Tem nada a ver isso aí. Então, se eu não vai de igreja, não vai de igreja porque você está endemoniada. Está endemoniada. Aí fica com desculpa: o que tem a ver? Eu não bebo cerveja, eu estou ali na roda do pacote. Eu estou dando exemplo. Que exemplo você está dando, porco? Você misturou com porco? Você nunca ouviu aquele ditado? Eu não vou falar disso direto.
Pô, andando com a rapaziada aí. Ué, mas não tem? Não estou evangelizando? Eu falei, mas a foto não está aparecendo, você está evangelizando, cara. A Bíblia diz o quê? Fugir da aparência do mal. Ei, nós somos cercados de testemunha, de olhos. Tem pessoas me vigiando até hoje. Vamos ver até quando é que ele vai cair. Tem gente o tempo todo que falaram de mim, eu pastor, indo em boca de fumo, evangelizando, indo dentro de presídio, já lançaram aquele dardo inflamado, uma seta ali jogada para o terceiro que eu dava os tequinhos escondidos, arrepreendido em nome de Jesus. O diabo sempre quer setar você, ó. Tá? Ele sempre quer lembrar o teu passado, fazendo com que você se distancie do projeto de Deus, irmão. Ei, fala para o seu irmão, cuidado com quem você anda, irmão. Cuidado, hein? Eu já vi muito, tem gente que fala assim, Deus está aqui no meu coração. Aí Deus está aqui no meu coração, você está andando com gente que é porco, se mistura de porco. Eu já vi crente, até pastor morrer de tiro, porque estava no lugar errado, na hora errada, com pessoa errada. Tá? E Deus às vezes permite. Poxa, meu irmão, eu tenho um amigo, vou ser sincero, vou falar a verdade, sem tirar minhas ovelhas aqui. Tá? Mas eu vou te falar, eu tenho um amigo que é mais amigo meu do que um montão de gente dentro da igreja. O cara fuma 20 baseados, 30 baseados no dia, é meu amigo. Só que eu não posso fazer nada com ele. E você sabe que até ele entende isso? Às vezes a gente conversa, eu falo, pô, cara, que saudade de você. Ele falou, mano, você não pode mais andar comigo não. Ele fala isso pra mim. Pô, você tá, pô, tu tá, tô feliz com você. Uma hora, Deus vai tocar nele. Por quê? Porque ele está vendo que eu não estou me dobrando. Ele está vendo que eu não estou caindo pro lado dele. Eu estou orando por ele, esperando ele vir pro meu lado. Fala para o seu irmão, está na hora de você decidir a quem tu serve, do lado que você está. Está na hora de você decidir, ou porco, ou Jesus. Quem está no Jesus não vai não. Quem pode adorar? Quem pode adorar? E Jesus teve que se retirar daquela cidade. Por quê? Expulsaram ele. Irmão, Jesus só fica onde a pessoa quer. Verdade. Tem gente que fala assim, Jesus me abandonou. Não, tem coisa que você faz e eu faço que faz Jesus sair. Por quê? Porque Jesus não gosta de porcaria, de sujeira. Jesus ama o pecador, agora não gosta do pecado não. Verdade. Não adianta, Jesus me conhece. Todo dia cai. Se lambuza no pecado e perdendo a Jesus. Outro dia estava no meio do chiqueiro. Jesus me perdoa. Outro dia você vai procurar para chamando para lá com o Chico. Beleza. Está lá no chiqueiro. Você procura o crente, está onde? Está lá. Está lá onde não deve, irmão. Esse tipo de crente você pode evitar trabalho na igreja. Não consegue fazer amizade com ninguém na igreja. Não se associa com ninguém na igreja. Vê defeito da igreja de cabeça para baixo. Aí eu vou até na igreja. Mas olha, uma coisa me diz que pastor. É claro que te diz, está cheio de capeta, pastor, cheio de Espírito Santo. Você nunca vai na casa de quem tem Deus, não. Você está sujo. Você só está bem com quem é o porco lá fora. Lá fora você fala a mesma língua. Lá fora é nós. Né, irmão? Na igreja, entra. Você pode ver, irmão. O crente que se mistura e fica em cima do muro, ele entra na igreja, você dá paz do Senhor, mas ele não olha nem para o olho para você. Você dá paz do Senhor e ele fala contigo assim: ó, paz do Senhor, irmão. Paz. Ele não olha para você, não. E quando aperta a mão, você é quando aperta a mão. Nada. Por quê, irmão? Tem sujeira. Jesus não vai abençoar a tua vida e mudar a tua história enquanto você não se libertar daquilo que significa porco. Eu não estou chamando você de porco. Eu estou falando que a cidade de Gadara escolheu os porcos e expulsaram Jesus. Eu não sei o que representa. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Vai sair da igreja dizendo: que pregação é essa? O apóstolo me chamou, nunca mais piso naquela igreja. Está amarrado, me chama de porco? Não, eu vou te chamar de burro. Você não entendeu? Porque eu estou usando uma analogia. Eu estou falando que os
saia da tua casa, que Jesus saia de perto de você, porque Jesus está se entristecendo que você está tocando Ele, por causa de coisas que não agradam a Ele. Você coloca de pé que eu vou parar, se você nunca mais for. Isso aqui é UTI espiritual. Tem algumas pessoas que estão ouvindo para cá e perguntam o que está acontecendo lá. Verdade. Tem gente que entra aqui e não gosta de ouvir, não. Sei que tem um montão de gasta sal daqui e eu nunca mais volto lá. Nunca mais me interessa. A palavra uma hora vai gerar fruto. Fica tranquilo. Ela nunca volta assim. Aleluia. Ela vai tocar naquela pedra no solo, mas uma hora você vai se aquebrantar, vai voltar, porque o caminho é esse. Fica entendendo, abre a boca, para glorificar a Deus. Você sabe por quê que Jesus foi sem retrucar? Escuta aí. Às vezes a gente faz a obra, meu irmão, pastorzão. Às vezes a gente faz a obra, a gente prega para alguém endemoniado e faz o apelo e a pessoa às vezes não aceita e a gente sai triste, sim ou não? Às vezes a gente quer ver aquela pessoa, mas só que quem faz a obra transformadora é o Espírito Santo. É verdade. Ei, olha para mim, Jesus é o próprio verbo vivo, era a palavra. Jesus chega ali e libera uma palavra. Eu estou liberando uma palavra. Está entendendo? Palavra de Jesus nunca volta vazia. Jesus disse que sai desse corpo. E saindo daquele corpo, aquele homem foi transformado. Só que a cidade expulsou Jesus. Só que Jesus agora estava na vida daquele. Ei, eu imagino Jesus na sua onisciência indo embora rindo. Falou, você não sabe o que vocês esperam. Eu estou indo embora, mas estou deixando a minha semente aí. Está indo embora e está ali. Um que estava endemoniado agora liberto. Aleluia. E quem sabe livre não eu. Diz a Bíblia que a cidade de Gadara, não só ela, uma decápole. Sabe o que é uma decápole? 10 cidades. Olha o que Jesus fez. Olha que o poder da palavra. Jesus pregou para um cidadão que todo mundo rejeitava, endemoniado, sem memória, sujo, dentro de um cemitério, liberou a palavra, aquele homem foi transformado. Aquele homem transformado, primeira coisa, porque todo mundo que renuncia a porra tem vontade de seguir Jesus, sim ou não? Sim ou não? Ei, você nunca vai seguir Jesus de verdade, você ficar querendo um pouco em casa. Aquele homem disse assim: eu não quero saber que porco de Gadara não. E a Bíblia diz que quando Jesus vai retornando para o barco, junto com os discípulos, agora aquele homem que não tinha memória, não falava, ele demoniado, se feria, vai atrás do mestre e diz: mestre, eu quero ir contigo. Só que agora Jesus já tinha feito o seu projeto naquela cidade. Qual era? Ele já tinha furado o bloqueio de Satanás. E ele diz para aquele homem: olha, você não vai vir comigo, mas você vai retornar para a sua família. Ei, agora voltou a memória do homem. Jesus trouxe tudo de novo para aquele homem. Aquele homem não sabia onde estava. Agora Jesus fala assim, não deu endereço. Jesus falou: volta para a tua família, vai lá, agora ele diz para todos tudo quanto eu fiz na tua vida. A Bíblia diz agora que aquele homem vai, retorna. Se você olhar lá na frente, tu vai ver, por causa da vida de um homem que todo mundo rejeitava, uma decápole, 10 cidades vão se render aos pés do Senhor. E eu quero crer que se naquele dia 2.000 porcos morreram, depois nunca mais tocaram em porcos e nunca mais criaram porco naquela cidade. Querem levantar o nome de Jesus? Quem pode adorar? Quem pode glorificar? Segura na mão desse pé que eu quero orar. Segura na mão dele, em nome de Jesus. Fecha o corredor, fecha o corredor. O diabo quer escravizar você, crente. Primeira coisa que ele quer fazer é você vislumbrar os porcos e achar que os porcos te trazem recurso. Diga não para as coisas que vêm do diabo. O diabo vai te oferecer tudo. Qual outra coisa que eu vou te falar? Esse
Tem crente que está na igreja, irmão, e não espera a porta de Deus se abrir, e a primeira coisa que oferece é porra. O que é porra? Às vezes vem uma porta de emprego que te arranca da presença de Deus. Aí você fica preso dentro de um chiqueiro. Aí depois você se distancia de Deus, daqui a pouco você está fraco na fé, quando vê, você está igualzinho aquele pessoal que trabalha contigo lá andando. Daqui a pouco você está indo para a baladinha na sexta-feira. Daqui a pouco você está tudinho igualzinho. Sabe? Aí quando você vai ver, perdeu o emprego, porque o diabo é terrível. Ele primeiro te dá com uma mão, depois que ele arrancar a presença do Espírito Santo de você, aí depois que você renunciar a Deus, que se distanciar de Jesus de verdade, aí ele vai arrancar o emprego. Aí você fica desesperado, perdeu tudo, perdeu Jesus e perdeu o emprego. E o emprego que tinha dado? Ele. Você não perguntou para Jesus se aquela porta era ele que estava abrindo? Jesus está falando, hein? Não quer lá, o problema é meu. Estou sendo profeta de Deus, estou entendendo o que Deus está mandando. Ah, eu tenho um negócio. Ah, mas o negócio é velho. Você não estava fora da igreja? Você não sabe que o negócio é ilícito? Quando eu aceitei Jesus, eu vou usar um exemplo. Eu louvo a Deus que Jesus recolheu ele. Eu não sei que alguém aqui conheceu o missionário Wagner Lopes. Foi traficante do Morro do Milhambi, traficante do Morro do Castro. Era o vulgo Vaguinho. Eu ganhei para Jesus. Vaguinho renunciou tudo que significava porra para Deus. Eu vi aquele garoto se converter. Ele pelo telefone ouviu uma pregação minha, eu estava em Volta Redonda pregando junto com o grupo Fogo no Pé. Meu telefone tocou lá em Volta Redonda, longe. E eu atendi o telefone e o cara falou: olha, quem está falando é a pasta do Fé, cheio de giro. Eu falei: olha que esse crente demoniado. Olha, a paz do Senhor. Porra, aí todo mundo na paz, não ficar ligado. Ele disse: pode. Aí ele começou a falar: pô, pastor, estou ouvindo aqui a tua rádio, estou ouvindo o teu testemunho. Pô, pastor, só o senhor pode me ajudar, tá ligado? Pô, vou falar e não posso falar meu nome, eu que mando tudo aqui em cima aqui, quero largar tudo, mas não tem força, só o senhor mesmo para me ajudar. Eu falei: como é que eu posso te encontrar? Ele: eu não posso te dar esse número, eu troco de telefone toda hora, mas eu vou ligar, posso ligar para o senhor? Eu falei: pode, me liga daqui a 2 dias que eu estou voltando de Volta Redonda. Pensa que eu fiquei em oração e ele não me ligava, eu fiquei desesperado. Eu falei: meu Deus, eu nunca tinha visto a cara dele, eu não sabia quem ele era, e de repente ele marcou comigo em cima do morro. Será que se você tivesse com os corpos e não com Deus, você teria coragem de ir lá em cima? E ele falou: vem aqui em cima. Só que é o seguinte, não fica espantado não. Eu falei: não fica espantado não. Vamos embora. Aqui em cima está um lugar assim assado. Eu falei: já é. Cheguei lá, estava geral. E aí, meu filho, quem é o Wagner? Sou eu. O cara. E aí: pô, pastor, me ajuda, tá ligado? Tá. Pô, resumindo, mão na cabeça, olha daqui, tem palavra, abracei. E ele falou: o senhor me ajuda? Ajuda. O senhor vai ficar do meu lado? For. Então eu quero fazer um negócio. O senhor me acompanha? Quer? Vou sim. Aonde é? O senhor anda comigo dentro da favela? Anda. Sabe o que ele fez, irmão? Você testemunho para honrar para o Senhor. Eu andei com ele, ele me chamou na casa dele, fui na casa, uma casa, um barraco que ele tinha, pegou um Honda Fit. Quem conhece aquele Honda Fit? Novo, é velho não. Pegou o Honda Fit, me chamou, me botou no carro, fomos até uma casa de uma mulher que era esposa de um amigo dele que está preso. Chegando na casa do barraco, falou assim: ó, chefe, mano, leva ali, tranquilo, sei o que, eu tô lá, sem saber o que está acontecendo. E aí, o que você veio fazer, Vaguinho? Eu vim aqui fazer um negócio, vim te dar um presente pro meu amigo que está lá. O quê? Aqui. Vende o carro, faz o que você quiser e ajuda teu marido que está preso. Eu olhei, falei: não está dando carro? Eu falei: esse carro é roubado? Não, não é roubado não, pastor. É com dinheiro do tráfico. É bom o carro. Eu não quero sair daqui dando a última forma, sem nada. Sabe o que ele estava fazendo? Matando os porcos. Acabou? Não, ele falou assim: o senhor está com pressa? Eu falei: não. O senhor tem comigo ali comigo? Largou o morro, fomos a pé. E outro escolherismo dele. Pegamos um polo. Eu tenho um prata, dele era preto, mais novo que o meu. Um polo 2011. Pegou um polo novinho, entramos no polo. Falei: não acredito. Foi em outro lugar, chegou em outra mulher, esposa de outro cara que estava preso. Falou: e aí, fulana, legal, pai, e aí, beleza, joia? A menina:
você, vende e ajuda teu marido que está preso. Que isso, aqui não é teu carro. Não, não é mais meu. Filha, estou saindo do tráfico, dando a última forma, estou saindo da roupa do corpo que eu entrei. Ei, tem crente na igreja guardando as coisas lá de fora ainda. Eu vou falar, Jesus. Fala, Deus. Ele andou comigo, sabe o que ele fez? Acabou, não. Pô, o senhor, tirei o dia inteiro para ficar andando com ele. Fomos numa casa, no esconderijo, desenterrou. Pensa que tinha ouro. Ouro. Estou falando de cordãozinho igual o meu filhinho, esse não. Falando de ouro. Foi lá, pegou o baú, arrancou um montão de ouro, falou, vamos ali comigo. Eu falei, meu Deus, ouro para chuchu. Sabe? E ele comigo, do lado dele. E fomos na favela, na boca dos moleques armados. E aí, neguinho, vai daqui. E aí, neguinho. Vai, meu irmão, chega aí. Pai, ô, Maguinho aí, tô sabendo que tá na igreja, né? Pô, irmão, tô tranquilo lá com o filho. Pô, filho, essa casa tá prendida, vai te parar da tua vida. Aqui, mano, você não gosta daquele meu cordão? Qual que é o teu cordão? É, aqui é teu. Que isso, Maguinho? Não, o cordão é teu. Não, mano. Eu tô dando a última forma, tô saindo do tráfico sem levar nada. Aleluia. Estava dando ouro para todo mundo, irmão. Você sabe que ele me contou, depois que ele andou comigo o dia inteiro, deixando 2 carros, um monte de ouro, e nós saímos, ele saiu com a mão na frente e outra atrás. Ele não tinha nem poltrona para sentar em casa. Eu que dei a poltrona, eu que dei a mesa. Ele foi na minha casa, chorando na minha cara, vou chegar na cadeira, não tinha nada. Ele chorando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele falou, Jesus, agora eu estou levando nada. Senhor. Aleluia. Ele falou assim, fala um negócio para o senhor, assim mesmo para mim. Eu falei, fala aí. Aí ele, eu fiz para te testar. Eu falei, eu? Por quê? Porque eu fiz isso com 2 pastores, sabe o que ele veio lá? Eu falei, o quê? Eles queriam uns carros. Pediu, por que não dá para a obra com ouro? Para a gente comprar um templo. Por que você não dá? Dá o carro para a obra, para a gente fazer a obra de Deus. Sanguessuga. É, Jeová. Pastor está de olho em porco. Ele falou assim, ó, encontrei alguém igual a mim, eu quero servir Jesus e andar do teu lado. Aleluia. Glória a Deus. Andou do meu lado até morrer. Eu fui traído pelo meu melhor amigo, rebeliado pelo meu vice-presidente. Doeu na minha alma. Eu falei, Jesus, eu não vou aguentar essa traição. Sabe quem estava do meu lado? Qual é, pastor? É nós. Estamos juntos nessa, pastor. Não abaixa a cabeça, não. Nós vamos para a boca de fumo e vamos ganhar um montão de alma. E aquilo me fortalecia. Aleluia. A minha vontade era te parar. Eu disse, Chico, fala, meu Deus, tudo que eu construí foi embora. E o menino que saiu do tráfico me abraçava e falava, pastor, apóstolo, estou contigo. Aleluia. Olha de onde nós saiu. Olha quem tu era. Olha quem tu era. Jesus, aquela palavra que veio no meu encontro, falava, Jesus, me dá força. Meu Deus. Eu não posso cair. Eu preciso ficar de pé. Aleluia. Por causa dele. Passou uma semana, irmão. Tem coisa que Jesus vai fazer na nossa vida e vai tirar, que a gente não sabe por quê. É, Jeová. Eu perdi uma semana antes do meu melhor amigo, que me traiu na outra semana. O cara que estava me ajudando, que eu ganhei no tráfico. Eu fiz o casamento dele. Eu batizei a esposa dele nas águas. Por quê? Olha para mim, teve um grande pregador. Sabe o que fizeram com ele? Pastor negligente. O garoto saiu do tráfico, tinha chamado, pregava bem. Sabe o que fizeram? Levantaram meu preso sem estar casado. Levantaram diário sem estar casado. Levantaram missionário sem estar casado. E ele dirigia o culto de libertação sem estar casado. Você sabe o que falou para mim? Pastor, eu desviei. Por quê? Porque pô, eu não era casado, o pastor me botava para fazer tudo na igreja. Eu queria fechar minha brecha. Eu não aguentei e desviei. Quando ele voltou, irmão, eu falei, filho, aqui você vai ter que primeiro fechar a tua brechinha. Pô, tem uma vontade, uma saudade de pregar. Eu falei, só que você só vai pregar para você fechar a tua brecha. Às vezes tem gente que entra na igreja e critica o pastor falando, é porque eu não tenho oportunidade. Está 20 anos sem casar. Verdade. E se deixar, Jesus
da empresa meu dízimo. Igual já teve comigo, proposta. E foi pastor, está aqui do lado, perto. Pastor entrou, pastor empresário, dono de uma confecção, chegou no primeiro dia, jogou lá R$1.000 na oferta, dizendo, depois eu falei, o que vocês estão me dizendo, não falou nada. Depois no outro mês, pá, jogou, não jogar no dízimo não. Eu chamei ele, falei, meu senhor, não tinha ninguém, todo mundo duro na igreja. Eu falei, só pode ser dono de empresário. Isso aqui é oferta, é dízimo. Não é meu dízimo, eu não gosto que ninguém saiba que eu estou colocando. Eu falei, aqui não. Tem ninguém preocupado com o dinheiro não. Falei, não, eu não sabia, não estou preocupado com o dinheiro não. Falei, dízimo é dízimo, oferta é oferta. Você sabe o que ele queria? Me comprar. Ele queria me dar dinheiro para a igreja, já queria subir no altar com a vida toda torta. Eu falei, aqui não. Sabe o que ele fez? Pulou para o lado de lá. Está dirigindo direito, dirige culto. É por isso que muita gente não vai com a minha cara e com a tua cara. Muita gente, ele é soberbo, ele é nojento. Problema é de quem acha. Meu negócio é com Deus. Aleluia! O Senhor vai ver esse irmão e diz, o seu negócio é com Deus. Quando você decide não andar e não se misturar com o povo, pode ver, até que anda contigo não vai mais para tua casa. É assim, não é? Quando você serve a Deus de verdade, você procura a mim e não tem ninguém do teu lado. Por quê? Porque o próprio Jesus faz favor de tocar os corpos. Glória a Deus, aleluia. Começa a tirar. Sacode a mão do seu irmão, fala, Jesus, a partir de hoje, vai começar a tirar os porcos do seu lado. Quem é que não vai dando glória a Deus? Ele, aquele jovem, uma semana depois morreu. Mas que coisa linda. Eu confesso que doeu, hein? Uma semana eu fui traído, na outra semana eu boto ele para pregar no lugar de quem traiu. Fui para Silva Jardim, festividade de aniversário da igreja, um amigo meu, um pastor, que tem cara para ser meu avô. Eu amo aquele pastor. Festa de aniversário da igreja, não sei quantos anos, 3 dias de pregação, sábado era o pregador, domingo seria o que traiu. Ele me ligou, o pastor vai vir, eu falei, não vai vir. Qual é o porquê? Porque isso e aquilo. E agora? Fica tranquilo, tem outro pregador. Se eu confio em mim, confio. Então fica tranquilo que eu vou levar outro. Botei um missionário baixo. Falei, vai, tu vai pregar. Casado, mulher batizada, tudo bonito, dando fogo na cara do câmara na boca de fumo. Falei, você não vai pregar. Foi para lá pregar esse Valhadinho, domingo eu fiquei na igreja. Depois que ele pregou, o pastor fez questão de me ligar e falar, muito obrigado por ter mandado esse jovem. Eu falei, por quê? Porque o fogo desceu, almas se converteram e o testemunho dele é lindo. A igreja está até agora chorando, recebendo. Agora nós por isso, dormiu na casa do pastor, segunda-feira voltou. Assim que chegou, esse é o velho obediente, irmão. E você sabe o que é? Só quem entende o outro lado da moeda, quem viveu do outro lado sabe disso. Entendeu? Porque quem foi escravo mesmo de Satanás, irmão, tem medo, obedece, tem preocupação de servir de verdade. Chegando de lá, cansado. Chegou aqui, passou o rádio para mim, e aí, pastor, apóstolo, já estou aqui. Eu falei, tá onde? Foi em casa? Não, cheguei agora, desci no alcance. O senhor vai precisar de mim? Eu falei, não, meu filho. Vai para casa ver tua filha. Vai para casa ver tua esposa, dá um abraço nela, dorme. Amanhã a gente começa. Aí eu fui parabenizar, falei, meus parabéns, meu filho. Por quê? Eu estou sabendo. Quase 7 almas ou 8 almas se converteram. Foi um mover, o pastor me ligou, vou parabenizar, o pastor, toda a honra e toda a glória para Deus. Verdade. Falei, amém. Fui para casa, 10 minutos depois eu fui toca de novo, pensei que era ele. Era a esposa dele. Pastor, me socorre, meu marido está morrendo. Eu falei, o quê? Tinha acabado de me ligar, irmão. Corre para cá, que eu estou indo para o hospital, não socorro tocando. Eu, uau! Cheguei lá, irmão, a tempo de ver o missionário e o jovem que Deus tocou no caminho, morrendo no braço. Cheguei lá, a vida quente aqui. Cheguei no hospital, querendo entrar pelo projeto, porque ele estava na UTI, na CTI, na área de emergência. Só que um amigo que estava ali trabalhando era amigo meu na época do mundo. Ele me conheceu. Falei, pô, mano, eu sou pastor, agora eu sei, já acompanhei no Facebook. Falei, cara, deixa eu entrar, tem uma ovelha minha aí dentro. Quem é? Falei, vai lá, é o missionário, é Wagner, o nome dele, Lopes. O cara entrou e voltou com um olhar no semblante caído.
Eu falei, não, Jesus. No meu caminho foi um rapaz que era meu amigo. Eu falei, Fábio, não adianta tu não entrar mais não. Eu falei, o quê? Por quê? Poxa, o rapaz partiu. Eu falei, não. Você trocou o nome. Não, partiu. Eu falei, deixa eu entrar, pelo amor de Deus. Deixa eu entrar. Você não pode. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Aí ele foi, arrumou um esconderijo para mim por trás e fui lá. Deus é terrível. Cheguei lá, estava lá, tinha mais 2 mortos. Ele e mais 2. Quando eu fui de encontro, ele já estava indo para fechar ele para poder levar para a pedra. O médico me atendeu e eu falei, tudo bem, doutor? Falei, pô, eu sou pastor dele. Deixa eu orar por ele. Ele falou, o senhor é pastor? Eu falei, senhor, também sou pai do Senhor. O médico era pastor. Eu apertei a mão. Aí o outro veio o enfermeiro e falou, pai do Senhor, também era crente. Era pastor também. Meu Deus colocou 2 anjos para providenciar a partida dele. Eu cheguei, sabe o que o médico falou para mim? Falou, pastor, quem é que dá o fôlego de vida? Eu falei, Deus. Quem é que tira o fôlego de vida? Eu falei, Deus. Então, pastor, fica tranquilo. Porque eu nunca vi isso acontecer na história da medicina. Eu sou médico, eu não sei o que aconteceu. Ele estava respirando pelo aquele ventilador que é mecânico, que faz o pulmão funcionar. Então eu nunca vi o pulmão de ninguém colar as placas com o ventilador funcionando. E parecia que alguém chupou o ar do pulmão dele. Ele falou, foi Deus que levou ele. Mas eu confesso que como ser humano eu chorei. Eu fiquei mal. E eu vi o garoto indo embora assim, sabe? E a cabeça dando mal, eu falei, meu Deus, um me traiu. E o outro está indo embora. E eu insisti, irmão. Eu falei, eu quero orar por ele. Mas ele morreu, pastor. Eu falei, mas eu quero orar. Jesus nunca me usou para ressuscitar alguém. Eu falei, não, Jesus vai me usar, eu vou ressuscitar ele. Eu fui, irmão. Confesso, irmão, que eu fui cheio de fé. Não podia, porque ninguém podia ver tocando, as pessoas estavam mortas. Entrei numa sala que estavam os 3 em cima da pedra já. O rapaz foi lá no meio. Eu entrei, o cara trancou a porta. Eu fechei, trancou dentro do espaço. Os 3 mortos, eu abri ele quente. Eu olhei para ele, ele estava com um sorriso nos lábios. Eu comecei a chorar, falei, Jesus, por que ele morreu? Só tem 29 anos. Eu comecei a conversar com ele, falei, Senhor, eu fiquei 22 anos no tráfico. Eu sou mais velho do que ele. Por que o Senhor não permitiu eu morrer? Ele está com a filhinha nova. Eu já tenho 6 filhos, eu estou velho. Por que o Senhor não permitiu eu morrer? E Deus falou que eu comecei a gritar, botei a mão na cabeça dele e falei, vem.